E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui vai ser um comparativo com algumas versões tanto do Aether X2 quanto do novo Nether X2, que são aí ambos emuladores aí de PlayStation 2 para o seu Android. E é claro, como vocês já sabem, o Nether X2 é praticamente o Aether X2, só que aí com algumas diferenças, principalmente aí sem os anúncios que foram implementados na última versão do Aether, e é claro com algumas leves melhorias para certos dispositivos. E assim como a gente fez com as outras versões do Aether X2 para saber qual que tinha o melhor desempenho, eu vou fazer um teste com algumas versões do Aether e é claro com a versão do Nether X2. Não, no caso, a versão atualizada, até porque eu já gravei a outra parte do comparativo. E quando eu gravei a parte do comparativo, não tinha lançado nenhum patch de correção para o Nether X2. Então, infelizmente, ele não vai estar atualizado com a versão mais recente do Nether. Mas a grande e única diferença entre o Nether patchado e o Nether que a gente vai ver nesse vídeo, que é a versão antiga do Nether, é que na versão patchada que eu estou utilizando aqui, ela é um pouco mais bonita, por conta dos novos patches de entrelaçamento. E, é claro, também alguns fixes para a widescreen, a sua tela widescreen quando você coloca no modo de 16:9. Fora isso, em questão de performance, praticamente o Nether patchado e o Nether antigo não tem nada de diferença, então ainda é válido toda aquela gravação que eu fiz. Já por causa do Aether X2, eu não vou estar utilizando a versão da Play Store, até porque ela tem um pouquinho a menos de desempenho do que a gente gostaria, e portanto eu vou estar utilizando a versão 3060, que é uma das melhores versões segundo todos vocês que já testaram, e eu também vou estar utilizando a 3668 ou 3668, que essa versão tem o Fidelity Cast que é implementado pela AMD, e esse Fidelity Cast faz aí um efeito melhor para quando você vai diminuir a sua resolução ou aumentar a sua resolução, ele aumenta um pouquinho do sharpening, faz algumas coisinhas ficarem um pouco melhores, e também essa versão se desempenha muito bem em todos os testes. Então a gente vai fazer um comparativo dessas três versões só pra gente ver aqui qual que é melhor. E é claro que eu testei esses três exatos mesmos jogos dentro dela, só pra gente ver qual que tem o desempenho melhor. O smartphone utilizado para testes foi o nosso querido Poco F5, até pra gente não ter nenhum gargalo de CPU ou então de GPU, eu peguei o meu celular mais parrudo, ainda utilizando a MIUI. Então a MIUI pode ser um pouquinho do gargalo, porque o Poco F5 tem aqui pelo menos os seus 2 GB de memória RAM, um processador muito bom pra gente emular todos os nossos jogos de PlayStation 2, e é claro, a GPU dele também é muito boa, e é claro também que todos os nossos jogos foram utilizados aqui no renderizador da GPU na Vulkan e na resolução interna de 2.5x. Nenhuma outra configuração foi aplicada além dessas duas configurações, e é claro também, né, aqui ativar o nosso mostrador de FPS e a nossa velocidade. Então já partindo para o nosso teste, a gente começa aqui com o nosso querido God of War. Como vocês podem ver, o Nether e o Aether 3060 estão com uma performance muito perto, porém o Aether 3060 ganha um pouquinho pela questão da suavidade. Apesar de todos eles fazerem aí 60 FPS na resolução 2x, a suavidade do Aether 3060 tá bem melhor. Já o nosso segundo teste, é claro, é o do nosso Need for Speed Most Wanted. Embora praticamente todas as versões comecem muito bem, mas o destaque maior vai para 3060, onde ela já começou com uma mínima muito boa e uma média de FPS também excelente, e é claro, a sua suavidade sendo destaque. Porém, ao longo do nosso teste, a gente pode ir vendo que tanto a 3668 quanto o Nether X2 vão voltando ali os seus FPS, e a gente começa a ter um FPS mais páreo entre todas as versões. No geral, todas elas utilizam muito bem a sua GPU, ainda continuam ali com metade da nossa RAM totalmente disponível, e é claro que a suavidade fica muito melhor em praticamente todas elas. Então não temos aí um grande vencedor na questão de desempenho do nosso Need for Speed Most Wanted, com todas as versões testadas sendo capaz de rodar ele a 60 FPS e com uma suavidade de 98% na sua maior parte das vezes. Em destaque especial sendo aí o Nether, sendo aí com uma suavidade que se manteve 98% a maior parte do tempo. E por último, mas não menos importante, é claro que a gente teve o teste do Shadow of the Colossus. Embora o 3060 e a 3668 consigam um FPS constante e uma suavidade muito boa, o Nether X2 é o único que faz o trabalho correto. Ele é o único que trava o FPS em 30 FPS, diferente do Aether 3668 e do Aether 3060, porque esse jogo é feito para rodar em 30 FPS, e se você tentar rodar ele em 60, é isso daí que acontece, o nosso FPS fica
fica caindo, fica ali com uma velocidade muito ruim, e é claro que o desempenho em 60 FPS com a GPU em 100% de uso não é muito bom para o nosso processador. Então sim, embora a nossa performance seja extremamente próxima em todas as versões, o Nether X2 se destaca principalmente aqui no Shadow of the Colossus e um pouco aqui na suavidade da questão do nosso Need for Speed Most Wanted, mais aqui para God of War e algumas outras aplicações que tem aqui o mesmo nível de técnica do God of War 2, a gente tem aí o Aether 3060 sendo o destaque maior. Ai, autoridade, mas você não foi justo com quem tem celular fraco, você fica testando nesses celulares mais poderosos. Pois não, eu também testei aqui no nosso querido Redmi Note 8. É claro, ele não é um celular tão horrível assim, mas as especificações de 2023, principalmente para emuladores, é claro que não ajudam muito o histórico do nosso bichinho. Então aqui dentro do nosso Redmi Note 8, a gente tem apenas 4 GB de RAM, diferente aqui dos nossos 12 GB que a gente tem no Poco F5, e aqui apenas um Snapdragon 665 com uma GPU Adreno 610, ou seja, é uma GPU muito fraca, um CPU muito fraca, e bora ver aqui como os nossos Aethers e o Nether X2 se saíram dentro dele. No caso, as configurações utilizadas neles foram a resolução 1x com os padrões normais ativados, eu não ativei nenhum hack de desempenho ou coisa desse tipo, então sim, vai estar em pura câmera lenta só pra gente ver aqui esse Redmi Note 8 brilhando. Então olha só, começando aqui com o nosso querido God of War, a gente tem uma suavidade de 90% tanto na 3668 quanto no Nether X2, enquanto o nosso 3060 demora um pouquinho mais para pegar a suavidade de 90%, mas no geral a grande média de FPS vai ser ali por volta dos nossos 24 a 25 FPS. O nosso 3668 se saiu um pouco melhor no quesito de mínima e também ali na taxa de máximo FPS, e a gente pode ver também que ele aproveita melhor a nossa GPU, enquanto as GPUs tanto do 3060 quanto do nosso Nether ficam ali por volta dos 50, subindo de vez em quando para 60, a GPU dentro da 3668 se sai aí um pouco melhor na questão de uso, e com isso a gente consegue aí uns FPSzinhos um pouco melhor. Mas do geral da nossa gameplay a gente se sente com basicamente o mesmo nível de desempenho entre todas as versões. E já passando para um jogo que sem dúvida nenhuma não iria rodar legal dentro do nosso Note 8, foi o nosso Need for Speed Most Wanted, também utilizando as mesmas configurações. A suavidade já começa melhor tanto no Nether quanto no 3060, e aqui a gente tem praticamente o mesmo uso de RAM, mesmo uso de GPU e é claro o mesmo nível de FPS ruim. Embora ali o Nether se saia um pouco melhor na questão da largada, eventualmente o nosso FPS vai continuar descendo e subindo para casa dos 20 a 23 FPS. E não, infelizmente a gente não tem muito o que fazer, a suavidade continua melhor no 3668 e no Nether X2, porém a gente não vê muita disparidade entre todos eles, a performance continua a exata mesma configuração, só ali o nosso Aether 3060 que teve um boost ali para 40 FPS uma hora, mas depois ele já estabilizou ali na casa dos 30 FPS de média, e no geral é isso que a gente vai ter, uma suavidade beirando ali a casa dos nossos 90 a 87%, dependendo da parte que a gente tá do teste, o 3668 se sai um pouco pior do que a versão 3060 e a Nether X2, mas aqui a gente também não tem muito que ganha de destaque, porque o FPS continua virtualmente o mesmo, e a sensação de jogando também é literalmente a mesma sensação. Infelizmente no nosso Note 8 eu não testei o Shadow of the Colossus, seria um excelente jogo para testar, até porque, né, quando o Aether te obriga a fazer 60 FPS e você não tem uma CPU que suporte isso, é claro que ia ficar terrível a velocidade dele, mas já em 30 FPS, quem sabe o nosso querido Redmi Note 8 se destacaria pelo menos um pouquinho. Mas enfim, galera, vocês puderam ver, não temos muitas disparidades de desempenho, seja em um celular ultra potente ou seja em um celular mais fraquinho e mediano, como o próprio Redmi Note 8, e tudo vai depender do jogo que você quiser testar e, é claro, também do hardware que você tem. Então, se você tem um hardware potente, a maioria dos seus jogos vão rodar aí com uma suavidade muito boa, e dependendo da versão, como a gente pode ver, o Nether X2 se saiu um pouco melhor na questão de suavidade de quadros. No meu top rank, eu ainda ficaria com o Nether por ele ser um pouco mais atualizado e não ter falhas de segurança igual o Aether da Play Store tem. O Nether não tem nenhum tipo de tracker que seja de anúncio para você ficar vendo anúncios durante o seu aplicativo. Fora também que na versão atualizada do Nether a gente ganhou um upgrade de qualidade de vídeos. A gente vai ter uma qualidade muito melhor, tanto pro Need for Speed Most Wanted, quanto pro God of War, quanto pro Shadow of the Colossus, e os seus jogos vão ficar muito mais bonitos. Graças a todos os patches de correção que
gente teve aqui nessa versão do Nether X2, enquanto o Aether simplesmente não vai receber mais nenhum update. Se você quiser ferramentas específicas como o Fidelity FX Cas, para quando você for diminuir a sua resolução, eu ainda recomendo você ficar na 3668, porém, fora isso, eu não vejo nenhuma outra diferença que a gente tenha no quesito técnico de FPS. Esse foi o vídeo de comparativo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau.